Então, hoje a gente tem, o nosso seminário vai ser ministrado pela professora Luciana Tovo Rodrigues. Eu vou fazer um breve histórico da professora Luciana. Ela tem mestrado e doutorado no nosso PPG, orientada pela professora Mara Rutz. Ela é hoje, atualmente, professora da Faculdade de Medicina da UFPEL e também membro do PPG em Epidemiologia por essa mesma universidade. E foi recentemente, 2020, né, concedido pela L'Oréal, Unesco e Academia Brasileira de Ciências. Então, isso foi uma das motivações que fez com que a gente convidasse a professora Luciana para estar aqui hoje falando com a gente. Então, eu vou passar a palavra para ela. Bem-vinda, Luciana. Bom dia, Fernanda. Vocês me escutam bem? Acho que sim, né? Sim, perfeito. Obrigada, Gabriel. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Fernanda. É um prazer estar de volta, né, ao PPG, agora apresentando um seminário. Eu tive tantas vezes, né, atrás assistindo. É uma honra realmente vir aqui conversar com vocês nessa outra posição, né? Bom, então, pessoal, eu vou, né, apresentar o seminário de hoje. Vou contar, então, o título da minha apresentação é Premiação para Mulheres na Ciência e o Estresse em Adolescentes durante a Pandemia de Covid-19. Então, assim, um breve sumário, né, da minha organização. Eu organizei ela em 3 partes. Primeiramente, eu vou falar, dar uma breve introdução assim, em questões de inequidade de gênero na ciência. Depois eu vou falar sobre o Programa para Mulheres na Ciência, né, especificamente do ano 2020. E depois eu vou falar sobre a minha proposta de pesquisa. Bom, em relação à inequidade de gênero na ciência, essa discussão ela teve início ali pelos anos 70, né, impulsionado pelos movimentos feministas, que despertaram, então, um interesse maior pelo assunto. E as publicações nos últimos anos, elas documentam e mostram que existe, sim, né, uma inequidade de gêneros na ciência, que ainda existe, apesar de inúmeras discussões. Então, propondo, levantando causas e possíveis mecanismos para suprir essa inequidade. Então, o contexto que se tem hoje, né, ao redor do mundo são mais estudantes de graduação e pós-graduação do sexo feminino do que do sexo masculino, né, em muitos países, mas relativamente poucas, né, menos mulheres, então professoras e em cargos, níveis de mais senioridade, e ainda persistem desigualdades de gênero em contratações, promoções, rendimentos, financiamentos e patentes. E além disso, as mulheres cientistas elas têm uma maior probabilidade de abandonar a carreira, né, de pesquisadoras do que os homens na mesma posição. Então, eu trouxe aqui um artigo publicado no ano de 2013. Ele, então, levantou todos os artigos publicados entre os anos de 2008 a 2012, né, juntando mais de 5 milhões de trabalhos de pesquisas e 27 milhões de autorias. E esse artigo demonstrou, então, que as mulheres elas correspondem a menos de 30% das autorias dos artigos, né, nesses artigos avaliados, e também as mulheres elas são igualmente subrepresentadas quando se trata de artigos como primeira autoras. Então, a estimativa foi que para cada artigo de mulheres como primeira autora, quase 2 artigos de homens, né, em primeira autoria. Aqui nesse gráfico, a gente consegue identificar... melhor assim. Aqui nesse gráfico, então, a gente consegue observar a relação entre a proporção, né, de produção por mulheres e por homens ao redor do mundo, tá? Então, aqui nas cores, quanto mais azul é uma relação maior de autorias assinadas por homens, e quanto mais vermelho é maior a proporção de autorias assinadas por mulheres, tá? Então, como a gente vê, o mundo ele é predominantemente publicado por artigos autores homens, né?
E poucos países que são esses mais em laranja e vermelho são aqueles países que têm um predomínio, então, de publicações assinadas por mulheres, mas são países de baixo investimento em ciência e de baixo reconhecimento na área científica. Então, quando a gente considera a posição, né, de autoria e o impacto que de citações, o impacto que esses artigos publicados por mulheres têm, comparando com o impacto que os artigos publicados por homens têm, a gente vê aqui que a média, né, relativa de citações, quando as mulheres são únicas autoras nos artigos, elas recebem menos citações do que os homens, e o mesmo vale, então, para quando existe em colaborações nacionais ou internacionais. Então, artigos em que mulheres são primeiras autoras ou últimas autoras, elas são citados menos do que artigos que são liderados por homens ou que são, então, coordenados, né, na última posição por homens. Então, eu trouxe aqui também não uma atualização, mas também não deixa de ser uma atualização, então um outro estudo englobando um período um pouco maior de tempo, englobando artigos até 2016, mas só aqueles publicados, então, pela Nature. Então, eles avaliaram 54 periódicos, né, registrados, indexados, vinculados, né, à Nature. Então, analisando aproximadamente 1,5 milhão de autorias masculinas e femininas e 293 mil artigos publicados entre 2008 e 2016. Bom, então o que eles observaram foi muito parecido ao artigo anterior. Então, menos de 30% das autorias, né, são de mulheres, 33% das autorias são de mulheres como primeiras autoras, 31% de coautorias e 18% das autorias como mulheres como últimas autoras, tá? Além disso, então, esse artigo ele criou um índice de prestígio, né, em que ele leva em consideração, então, as posições mais importantes dos artigos, na primeira e a última, e comparou isso comparando, né, com os homens. Então, o que a gente pode ver é que esse índice de prestígio, que teve uma média de menos 0,42, ele não é igualmente distribuído ao redor do mundo, tá? Então, aqui a América do Sul é o país onde tem o maior índice de prestígio, ainda assim negativo, né? Mas países da Ásia, né, que são conhecidamente mais sociedades patriarcais, têm o pior índice de prestígio das mulheres. Ainda, esse artigo demonstrou novamente que artigos que são liderados por mulheres ou coordenados, né, por mulheres como últimas autoras, aqui liderados por mulheres como primeira autora e coordenados por mulheres como últimas autoras e liderados por mulheres como primeiras autoras são menos citados do que artigos liderados por homens e coordenados por homens. E ainda, se a gente for considerar, então, a combinação das posições de primeira autoria e última autoria, aqueles artigos que têm pelo menos uma posição, né, correspondente a mulheres, são artigos menos citados do que artigos que têm homens nas duas posições. E também, se a gente for considerar, então, o número de autores por cada artigo, a gente vê que existe um aumento, né, da discrepância entre a citação em homens, tanto em primeira autoria como última autoria, para mulheres, quando os artigos envolvem mais de 15 pesquisadores. Então, quanto maior o número de colaboradores no artigo, os artigos aumentam essa discrepância de citação entre mulheres e homens nas posições de liderança. Em relação à produtividade, então, esse artigo também demonstrou que as mulheres elas estão mais concentradas naquelas categorias em que elas publicam 1 ou 2 artigos, tá? Enquanto os homens eles estão concentrados aqui na barra preta,
eles estão concentrados, então, naquelas categorias que publicam mais artigos. Então, né, sendo muito visível aqui quando se trata de 9, 10 ou mais de 10 artigos, né? Isso quer dizer, então, que homens publicam, é uma outra medida, uma outra maneira de mostrar que homens publicam mais. E quando a gente considera, então, o número de autores, comparando com o número de autorias, né, de artigos publicados, a gente vê que 61% dos homens cadastrados como autores, eles correspondem, então, a 70% dos artigos publicados nessas revistas. E ainda, vendo, então, uma outra medida sobre o impacto, né, dessa revista, eles correlacionaram o fator de impacto dos jornais com esse índice de prestígio. Então, o que eles observaram aqui na figura B foi que quanto maior é o impacto da revista, né, avaliada, menor, então, é o prestígio, né, esse índice de prestígio das mulheres. Então, mostrando que as mulheres têm uma menor probabilidade de publicar em jornais de impacto alto quando estão, então, nessas posições de primeira autoria ou de última autoria. Quando a gente compara, então, só a proporção, né, a frequência de mulheres autoras, eles não encontraram uma correlação, então, mostrando que as mulheres publicam também nesses jornais, mas publicam mais como coautoras do que posições de relevância no artigo. Bom, uma outra situação também em relação à desigualdade de gêneros dentro da ciência é que as mulheres elas recebem menos prêmios do que os homens, né? Então, esse artigo aqui avaliou 50 anos de prêmios recebidos no campo da biomedicina ao longo de 50 anos, né? Até 2017, e eles observaram que o número de prêmios obtidos, né, tanto por homens quanto por mulheres, cresceu, tá? Então, aqui os homens em azul, as mulheres em vermelho. Só que esse crescimento, ele foi sendo sempre proporcional, né, mantendo essa desigualdade. Então, as mulheres, elas seguem recebendo menos prêmios, né, do que os homens ao longo do tempo. E ainda assim, quando essas mulheres recebem o prêmio, o valor, né, da premiação, o valor da quantia do prêmio é menor do que o dos homens, tá? Então, nesse gráfico aqui, a gente pode ver que a frequência de prêmios, né, com menor valor é mais frequente em mulheres, no gráfico verde, enquanto a distribuição aqui para os homens, a gente vê que é diferente, então a frequência de prêmios recebidos com maior valor é observada em homens. Bom, isso então é num contexto mundial, né? Mas e no Brasil? Em que contexto a gente está, né? Então, o CVE, eles publicaram um report, né, avaliando, então, comparando questões de desigualdade de gênero e a proporção de pesquisadores do sexo masculino e do sexo feminino em diversos países, tá? Comparando, então, os autores que publicaram, né, artigos, revisões e análises de conferência indexados no Scopus entre os anos de 96 a 2000 e depois entre os anos de 2011 e 2015, tá? Então, o que eles observaram aqui no gráfico, então, aqui na primeira barra seria o primeiro tempo e o segundo período de tempo, é que a proporção de mulheres, que são aqui as roxinhas, aumentou em todos os países, tá? E no Brasil a gente teve um aumento considerável, tanto é que nesse último período de 2011 a 2015, as proporções entre pesquisadores do sexo feminino e do sexo masculino são muito parecidos, né? 49% dos pesquisadores, dos autores eram brasileiros, o que pode nos dar uma impressão de certa tranquilidade e conforto. Porém, quando se olha isso, se estratifica e se olha esses dados mais a fundo, a gente vê que existe uma discrepância em relação aos níveis, né, de cargos obtidos por mulheres dentro da ciência. Então, esse artigo aqui, ele retrata esse efeito tesoura dentro
da ciência brasileira. Então, o que ele mostra, né, avaliando mais de 8 milhões de indivíduos, tá, dentro da academia, desde alunos até cargos mais importantes como ministérios, eles observam que aqui no início da carreira, né, na quantidade aqui de estudantes de graduação e de pós-graduação, a gente vê um predomínio de estudantes do sexo feminino, representados aqui pelo roxinho. Porém, esse predomínio do sexo feminino logo cai quando a gente começa, então, a falar de cargos, né, cargos profissionais, como professores, né, iniciantes de graduação e professores de pós-graduação, tá? E essa diferença, então, vai aumentando quando a gente envolve cargos técnicos e políticos, né, como coordenadores de cursos de pós-graduação, bolsistas de pesquisa, né, de produtividade do CNPq, comissões de avaliação do CNPq, de assessoramento do CNPq da CAPES, e quando a gente fala, então, de cargos mais políticos, né, como presidente da CAPES, de funções de amparo, de pesquisa da Academia Brasileira de Ciência, do CNPq, essa diferença é gritante. Então, a gente vê que tem uma diferença, apesar dos pesquisadores, né, dessa proporção ser a mesma, né, praticamente a mesma mostrada, a gente tem essa diferença entre os níveis de senioridade da carreira. Olhando um pouco mais a fundo sobre, então, algumas medidas importantes dentro do Brasil, que são as bolsas de produtividade de pesquisa, né, do CNPq, e também o recebimento de grants, né, de verbas para pesquisas pela chamada universal do CNPq, que é uma das mais importantes do país, entre 2013 e 2014, essa inequidade ela também fica bem visível. Então, nesse gráfico aqui, eu trouxe aqui mais à esquerda a distribuição, então, de bolsas de produtividade do CNPq nas 3 grandes principais áreas, tá? Então, quando a gente vê aqui nas áreas humanas das ciências sociais, a gente vê que existe uma maior igualdade, né, das proporções de bolsas recebidas tanto por mulheres nessa coluna quanto por homens. Então, aqui, né, de baixo para cima, a gente tem, então, um nível, de cima para baixo, a gente tem, então, um nível decrescente de importância de bolsas, né? Então, o nível mais basal das bolsas seriam bolsas de menos prestígio, vamos dizer assim, dentro, né, da academia, são as bolsas de produtividade nível 2, enquanto elas aumentam, né, até chegar no nível máximo de bolsa do nível 1A. Então, a gente vê que a proporção aqui ela é basicamente a mesma entre homens e mulheres para as áreas das humanas. Porém, quando a gente examina as áreas das ciências da vida, né, e as áreas das exatas e das ciências da Terra, o que a gente vê é que existe uma maior concentração, então, de homens recebendo as bolsas de maior nível, né, de impacto e de produtividade, 1A e 1B, enquanto as mulheres se concentram mais nas bolsas mais basais. E essa diferença, então, ela é mais gritante ainda quando a gente considera as ciências exatas, né, chegando aqui num ponto de 90% das bolsas 1A serem, então, correspondentes ao sexo masculino. Nesse outro gráfico aqui à direita, então, o artigo traz a quantidade, então, os valores, né, recebidos pela chamada universal entre 2013 e 2014. Então, o que a gente vê, claro, é um reflexo, né, desse primeiro gráfico, porque bolsa de produtividade, enfim, é uma medida que reflete bastante isso, mas o que a gente vê realmente é que as mulheres aqui nas áreas da ciência da vida, das ciências exatas, das ciências da Terra, recebem elas são mais concentradas naqueles valores que são menos de R$30 mil, nas categorias, então, né, menores de financiamento, enquanto os homens, eles se concentram mais nas categorias
de maior financiamento, de 60 mil a 120 mil reais, para ambas as áreas, né, das ciências da vida e ciências exatas. Enquanto aqui nas ciências humanas se mantém, né, numa situação um pouco mais igualitária. Bom, mas por que é importante, então, né, atribuir uma diversidade, uma igualdade de gêneros dentro da ciência? Então, esse conceito de variabilidade, inserir mais variabilidade, né, ou diversificar a equipe, ele tem sido bastante comentado em áreas mais privadas, de marketing e de empresas, né, como uma alternativa, então, para que se tenha uma maior diversidade de pensamentos e que se explore diferentes nichos, né? E para a ciência, então, isso também tem se visto que é verdade, né? Então, esse artigo aqui, ele traz, é uma carta de opinião, mas ele traz algumas evidências, né, que mostram que equipes com equipes mistas, né, de homens e de mulheres, eles têm uma maior capacidade, então, de inovação e de descoberta do que equipes só de homens ou de mulheres, tá? Então, essas equipes mistas, elas aprendem melhor a realizar tarefas, apresentam melhor desempenho, né, a realizar essas tarefas. Alguns pontos, né, observados são que as mulheres conseguem reconhecer com maior precisão a expertise dos componentes da equipe, de outros membros da equipe, do que os homens. As mulheres, então, em uma seleção ou em alguma atividade, elas são mais propensas a enfatizar a educação e qualificação em primeiro lugar, né, quando se faz uma avaliação de experiência profissional, quando comparado com homens. E também a diversidade de gêneros, ela amplia, né, os diferentes pontos de vista e amplia questões e discussões dentro da equipe, né? Então, se tem isso, né, é claro que se precisa de muito mais estudos, com certeza, sobre isso, mas se tem, então, essa ideia de que a diversidade pode, sim, aumentar a descoberta e a inovação, com conhecimentos, né, e atribuições e vantagens que as mulheres podem trazer mais para essas equipes, só que só o ponto de vista de incluir mais mulheres na equipe não é suficiente. Então, para que a gente tenha um real aumento, né, e uma melhora, uma redução da inequidade de gêneros, é necessário que se faça outras alterações em nível de organização, né, institucional e também governamental, né, que se estimule, então, que mais meninas se interessem por ciência, que se criem, então, papéis, modelos, né, para que sejam inspiradoras, que sejam, assim, modelos para que as meninas continuem nas suas carreiras como cientista e que achem, né, que considerem essa carreira uma carreira atrativa para se seguir. Bom, então, nesse sentido, se tem esse programa, né, For Women in Science, que é um programa em que a Fundação L'Oréal e a Unesco, eles, né, trabalham juntos já há 22 anos e ajudam, então, a capacitar as mulheres cientistas a atingirem, então, a excelência científica, né, e participarem igualmente na solução de grandes desafios da humanidade. Então, esse programa, né, para mulheres na ciência apoia todo ano mais de 250 jovens pesquisadoras talentosas no mundo e eles tem no momento 54 programas regionais e nacionais dessa premiação. Então, se tratando aqui do programa específico, né, para mulheres na ciência do Brasil, o programa, então, ele tem a colaboração, né, da L'Oréal, em parceria com a Unesco e com a Academia Brasileira de Ciência, e ele tem o objetivo de promover e encorajar as jovens mulheres brasileiras na ciência, identificando e premiando jovens cientistas, né, talentosas nos campos da ciência da vida, ciências físicas, ciências matemáticas e ciências químicas. Então, os grandes objetivos, né, desse programa são inspirar, então, as novas gerações, né, a seguir um caminho científico
e considerar que essa carreira seja uma carreira válida, né, a ser seguida por gerar modelos, né, modelos a serem seguidos de história de vida, enfim, de capacidade e de descobertas. E também um outro objetivo é aumentar a consciência sobre a causa, né, de desigualdade do gênero, que é como a gente está fazendo hoje aqui no seminário, né, de expor esse problema da inequidade e pensarmos juntos em soluções para que isso seja reduzido. E lembrar, com certeza, que essa situação de inequidade de gêneros, ela é presente dentro da ciência. Então, aqui no Brasil, esse programa, ele ocorre desde 2006, e então esse ano ele está completando 15 anos, né, no Brasil, e no exterior, então, no nível global, ele está completando 22 anos. Então, aqui no Brasil, todo ano, são escolhidas 7 jovens pesquisadoras, né, de diversas áreas de atuação, e elas são contempladas com uma bolsa auxílio para ser investida na pesquisa. Então, esse projeto, a bolsa auxílio, então, né, para as ganhadoras, essa bolsa auxílio, ela deve ser gasta, né, em um projeto, investida em um projeto que tem uma duração de 12 meses para ser realizado aqui no Brasil. A bolsa ela tem um valor de R$50 mil, e elas são distribuídas da seguinte maneira: uma bolsa para ciências físicas, 4 bolsas para ciências da vida, uma bolsa para ciências matemáticas e uma bolsa para ciências químicas. Então, esse programa é um programa para pesquisadores jovens, né, e um critério de elegibilidade esse ano foi ter concluído o doutorado a partir de janeiro de 2013. Então, em termos de inscrição, né, o que as candidatas têm que apresentar é um projeto super enxuto e objetivo, de no máximo 4 páginas, e esse projeto, então, ele é avaliado por um júri, né, composto de 14 pesquisadores, membros da Academia Brasileira de Ciência, um representante da L'Oréal e um representante da Unesco no Brasil, e é presidido pelo presidente da Academia Brasileira de Ciências. Então, esses jurados, eles vão avaliar a qualidade e o impacto da proposta que a gente, né, submete, e também a qualidade e o impacto do trabalho realizado durante a carreira da candidata. E claro que outras características, né, como independência e potencialidade da candidata, né, frente ao sucesso do projeto, também podem ser avaliados durante o julgamento. Então, em termos de registro, né, esse ano, em 2020, se teve, esse slide, então, foi fornecido pela L'Oréal, né, autorizado para fazer as apresentações. Então, desde 2020, esse foi o ano que se teve maior número de aplicações, né, de submissões de projeto, chegando a 556. E aqui a gente pode ver, então, os outros números, né, desde 2006. Essas aplicações, então, elas se concentraram basicamente, né, a maioria aqui nas ciências da vida. 76% dessas submissões, né, foi restringida à ciência da vida. 14% na ciência da química, 5%, então, nas matemáticas e ciências físicas, tá? Então, desde 2006, esse programa, ele já atribuiu, então, 103 prêmios, né, a 103 pesquisadoras jovens brasileiras. Então, essas são as 7 premiadas desse ano, né, e mais 6 que exploraram, então, diferentes pontos de diferentes pesquisas, né, diferentes abordagens e diferentes temas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu projeto de pesquisa, né, o que eu submeti, o que eu pretendo realizar durante esse ano, tá? Então, o título do meu projeto é o efeito da pandemia da Covid-19 em níveis de estresse crônico em adolescentes da corte de nascimentos de Pelotas de 2004.
Então, a gente sabe que a pandemia da Covid-19 é uma emergência social, né, e de saúde atual, sem precedente em nível mundial, e as consequências em termos de saúde, considerando, né, a população em geral. Então, sem considerar o quadro clínico próprio da doença, porque isso já tem sido bem documentado, né, mas em termos de população em geral, as consequências em nível de saúde ainda são imprevisíveis. Essa pandemia, então, ela pode ser considerada um potencial estressor psicológico, né, significativo para a população, já que ela envolve e afeta grande parte, né, das facetas assim da vida diária dos indivíduos, e também afeta os setores sociais e econômicos em escala, né, nacional e escala global. Então, alguns fatores estressantes decorrentes, né, da Covid-19, considerando os indivíduos, poderiam ser o pouco conhecimento sobre as doenças infecciosas, ausência de hábitos saudáveis de vida, impacto das mídias sociais, né, impacto também de fake news a respeito da pandemia, problemas econômicos, familiares, alteração de padrão de sono e padrões nutricionais, medo e ansiedade em relação à própria saúde e também à saúde dos familiares, a própria quarentena, né, e o isolamento domiciliar, o lockdown em alguns países, ausência de acesso a tratamentos de saúde mental durante a pandemia e também o enfrentamento, né, de grandes mudanças do estilo de vida e muitas vezes a incapacidade de se adaptar a eles. Bom, mas o que se sabe, então, sobre efeitos estressores, né? O efeito do estresse durante a pandemia? Bom, se sabe muito pouco, na verdade. Então, alguns estudos têm explorado as questões de estresse, né, durante a pandemia. E aqui eu trouxe uma revisão sistemática com meta-análise para apresentar, né, para vocês. Então, essa meta-análise avaliou a prevalência de estresse, ansiedade, depressão, na população em geral durante a pandemia, tá? Então, na parte que se focou em estresse, foram incluídos 5 estudos, avaliando, então, né, a população em geral, como já mencionei, um total de 9.074 indivíduos. Esses 5 estudos utilizaram um instrumento chamado DASS-21, que avalia, então, depressão, ansiedade e escala de estresse. Bom, o que eles observaram foi que a prevalência, então, de estresse durante a pandemia, ela é de 29,6%, né? Ficando entre um intervalo de confiança de 95% de 24% a 35%, tá? Como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Quando a gente, então, esses 5 estudos, né, publicados, eles são basicamente asiáticos e europeus, né, 3 na Ásia, 2 na Europa, e a diferença entre as prevalências é praticamente inexistente, elas são muito similares. Porém, essa prevalência baseada, né, em outras leituras e outros artigos publicados que não foram incluídos nessa revisão sistemática, ela nos mostra que essa prevalência de estresse é altamente dependente do tipo de instrumento que é utilizado. Então, por exemplo, nesse estudo em Bangladesh, também um estudo de base populacional que então explorou o estresse autopercebido, né, pela população, avaliando então estresse relacionado à Covid-19, observou uma prevalência de estresse de 85% entre os participantes do estudo, né? E as principais causas do estresse foram medo de infecção por Covid, modificação, né, nos planos de vida em relação ao estudo e carreira e dificuldades financeiras. Mas a diferença, então, de prevalência dos estudos da meta-análise para esse estudo, ela é muito gritante, né? Sugerindo, então, uma discordância e, não sei, alguma inabilidade, então, desses instrumentos, né, de estresse em medir realmente o estresse vivenciado nessa situação ímpar da história. Bom, além disso,
O grupo, então, de adolescentes, né, a adolescência é um grupo que tem sido pouco explorado durante esses estudos. Em alguns motivos, pode ser porque eles não são, né, um grupo de risco para, enfim, para internações e hospitalizações e tratamento, enfim. E também por eles não estarem, então, no grupo mais ativo economicamente, né? Então, pouco tem se dado atenção para os adolescentes, para a saúde dos adolescentes nessa pandemia. Mas os adolescentes, eles correspondem a um grupo muito vulnerável, né? E eles estão passando por um momento difícil de transição, porque se sabe que a adolescência é uma etapa do ciclo vital em que os sintomas psiquiátricos, eles começam a emergir. Então, uma atenção, né, necessária, um olhar específico para essa faixa etária necessária durante essa pandemia. Então, a quarentena ou lockdown, né, pode ter consequências múltiplas na vida desses adolescentes relacionadas ao estresse crônico e agudo, como preocupação com os familiares, luto inesperado, interrupção da escola e confinamento em casa, maior tempo de acesso à internet e atividades em redes sociais e preocupação com o futuro econômico da própria família e do próprio país. Então, procurando assim sobre artigos, né, que visem estudar estresse e sintomas, né, psiquiátricos em adolescentes, é muito difícil a gente encontrar esse tipo de estudo. Realmente a literatura é muito escassa em relação a esse tema, tá? Mas tem um relatório, né, que foi publicado então em agosto desse ano, justamente com adolescentes que já faziam parte de um estudo, né, na Inglaterra e que tinha por objetivo então estudar o uso de mídia social e a saúde mental e o bem-estar de adolescentes. Foi publicado então em agosto desse ano, tá? Então, esses adolescentes, eles já tinham completado uma pesquisa de linha de base pré-pandemia, em outubro de 2019, e foram, então, contatados novamente em abril, maio desse ano, para mais uma pesquisa. Então, nesse estudo foram incluídos 1.047 alunos, com idades entre 13 e 14 anos, em 17 escolas. Os resultados, então, que se observaram foram um pouco diferentes daqueles que estão observados em adultos, que correspondem àquelas revisões sistemáticas e artigos que eu apresentei anteriormente. Tá? Então, o que se viu durante a pandemia é que, tanto em meninas quanto em meninos, houve, então, uma redução do risco para ansiedade durante a pandemia. Então, os níveis, né, de risco de sintomas considerados de screening para ansiedade antes da pandemia eram de 54%, e durante a pandemia essa proporção, né, essa prevalência passou para 45%. Em meninos, reduziu então de 26% para 18%, o que foi um resultado, né, um pouco surpreendente para os pesquisadores. E avaliando então a alteração dos scores de ansiedade em grupos específicos, se observou, então, que o risco, né, de ansiedade, ele reduziu, então, para aqueles casos onde o número de score, então, reduziu, né, naqueles casos em que o risco pré-pandemia era maior, tá, naquele grupo que já tinha um risco maior antes da pandemia. Enquanto naquele grupo que não tinha um risco maior para ansiedade pré-pandemia, os scores se mantiveram os mesmos. E o resultado muito parecido foi em relação ao bem-estar relatado por esses adolescentes, em que então a prevalência, né, de alteração de relato de bem-estar na pré-pandemia passou de 48% a 51% durante o lockdown para meninos, enquanto para meninas essa diferença foi menor. E mais uma vez, a diferença, né, entre os scores de bem-estar, elas ficaram mais restritas àqueles indivíduos que reportavam um menor bem-estar antes da pandemia. Então, eles se passaram então a relatar um melhor bem-estar durante a pandemia, enquanto aqueles que tinham, né, um bem-estar médio ou bem-estar bom, né, relatado,
eles não tiveram diferença durante a pandemia. Então, essas questões, né, levantadas, revisando então a literatura, né, atual sobre o estresse, nos levanta, assim, nos aponta diversos gaps, né, diversas lacunas e também alguns pontos que precisam ser melhor entendidos, né. Então, o primeiro ponto é a variabilidade, né, da prevalência dos sintomas de acordo com instrumentos. Então, como realmente acessar o estresse, né, durante essa pandemia? Depois, poucos estudos explorando a adolescência e pode ser que haja um padrão, né, diferente do que se espera, diferente do que é observado em adultos relacionado ao estresse nessa população. Terceiro, esses estudos que avaliam o estresse, a maior parte deles não tem uma comparação pré-pandemia, como esse, né, dos adolescentes que eu acabei de mostrar. Então, é muito difícil se fazer um estudo, né, avaliando assim, realmente o impacto da pandemia nos níveis de estresse ou níveis de saúde mental, se não se tem um grupo de baseline, né, um grupo de base, onde se tem os sintomas e as prevalências bem estabelecidas. E ainda não existe, então, avaliação, né, desses critérios relacionados ao estresse em países em contexto de maior vulnerabilidade, como os países de baixa e média renda. Então, né, diante desses problemas, dessas questões, se avaliar um marcador biológico de estresse, se estabelecendo um grupo de referência, pode então, fornecer informações relevantes, informações objetivas, para entender o impacto da pandemia na perspectiva fisiológica desses adolescentes. Então, você sabe que fisiologicamente o estresse ele ocorre quando as demandas mentais, emocionais ou físicas, né, aumentam, além da capacidade regulatória do organismo. Níveis moderados de estresse eles são adaptáveis, né? O problema maior é quando esse estresse ele é persistente por longo período. Então, né, o cortisol liberado relacionado a esse estresse, ele pode se tornar tóxico, o que pode ter, então, consequências negativas em diversos pontos de saúde, em diversas condições de saúde, como problemas de sono, obesidade, hipertensão e transtornos psiquiátricos, né, que englobam, então, condições muito associadas ao estresse. E além disso, além de o estresse causar problemas de saúde relacionados, então, ao ponto de vista individual, o estresse crônico na população geral leva também a problemas de saúde relacionando ao sistema de saúde, né? Porque se aumenta, então, os casos de mais doenças crônicas e se infla, então, os custos com saúde em um país. Então, por isso, né, é importante estimar, essa é uma potencial, né, importância estimar o papel do cortisol e do estresse nessa população. Bom, então o cortisol ele é conhecido, né, leigamente como o hormônio do estresse. Ele é secretado pelo eixo HPA em resposta, então, a algum estímulo estressor, né? Então, o hipotálamo ele passa a estimular a pituitária pela corticotropina. Depois, essa corticotropina, então, ela vai ser liberada da pituitária, então, o hormônio, né, o ACTH, que vai, então, indicar para a glândula adrenal que o cortisol precisa ser liberado, o cortisol, então, é liberado, e ele tem, então, uma resposta de sinalização celular específico em cada tipo celular. O cortisol, ele tem suas fortalezas e limitações, né? Mas a gente sabe que ele segue um ciclo circadiano. Então, a gente tem um pico de liberação de cortisol aqui no início da manhã, né? Quando a gente acorda, a secreção de cortisol ela vai reduzindo ao longo do dia. E no horário, então, do sono, esse pico ele é o mais baixo, né? O mais basal, o que então propicia o início do sono. Então, por essas características, né, de ciclicidade de liberação do cortisol, estudos envolvendo amostras séricas, né, de sangue, de urina
e de saliva, elas são bem complicadas de serem realizadas porque elas precisam sempre ter uma delimitação muito específica em fases, né, e horários do dia. Então, nesse sentido, uma abordagem que vem sendo bastante conduzida é a medida, né, através do cortisol capilar, ou seja, o cortisol, então, sérico, ele se acumula, né, no cabelo, enquanto o cabelo cresce, e esse tipo de medida, então, tem uma vantagem, que é a ausência de flutuação circadiana, e também nos permite fazer uma medida retrospectiva objetiva, né, da secreção do hormônio ao longo de vários meses. Então, a gente estima que o crescimento do cabelo, em média, se dê 1 centímetro por mês. Então, se a gente quiser avaliar os últimos 3 meses de liberação de cortisol, que é o nosso caso, a gente, então, avalia os 3 centímetros mais proximais à raiz para avaliar o cortisol liberado durante esse tempo. Então, os objetivos da proposta, né, foram avaliar o efeito da pandemia de Covid-19 nos níveis de estresse crônicos mensurados por cortisol capilar e identificar grupos em maior risco de estresse entre os adolescentes da Corte de Pelotas de 2004 aos 15 e 16 anos de idade. Então, a Corte de 2004, que é a nossa amostra, ela é uma corte de nascimentos, né? Então, em 2004, todos os nascidos vivos aqui da cidade de Pelotas, eles foram recrutados. Então, 4.231 indivíduos entraram na amostra. De lá para cá, então, a gente teve 6 acompanhamentos e, né, aos 3 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, 6 anos e 11 anos de vida. E em 2019, então, a gente iniciou o acompanhamento dos 15 anos de idade. Então, o N esperado para esse acompanhamento é de 3.500 indivíduos, corresponde, então, a uma taxa de retenção de 83% dos indivíduos dessa corte. Então, os participantes desse acompanhamento, né, como eu falei, então, eles já estavam sendo convidados a irem à clínica e o campo, né, a atividade das coletas de dados iniciaram em novembro de 2019. Tá? Então, de novembro até março, nós seguimos coletando, até março desse ano, nós seguimos coletando as amostras, né, os indivíduos, convidando eles a participarem do estudo. Mas em março de 2020, então, a gente teve que suspender as atividades devido à pandemia. Então, até o momento, 1.944 adolescentes e as suas mães já vieram, né, já tinham sido entrevistados e avaliados aqui pelo estudo. Então, o restante da corte vai ser avaliado tão logo, né, a UFPEL reinicie e libere as atividades presenciais que foram suspensas. Então, o que é o acompanhamento, né? O que os adolescentes faziam quando vinham à clínica? Então, eles eram convidados a responder um questionário padronizado, com perguntas relacionadas à saúde física, mental, características demográficas, socioeconômicas, comportamentais, hábitos de vida, entre outros. E também a gente fazia, obtinha, então, medidas antropométricas, então, como peso, altura e também pressão arterial, e também medidas de composição corporal, como aqui a medida, né, de aferição de massa gorda e massa magra, e também composição óssea desses indivíduos, e também coletamos informações em nível, né, de atividade física e de sono por acelerômetro. Bom, além disso, nesse ano, os adolescentes eles eram convidados, então, a ceder, né, uma amostra de cabelo para que a gente avaliasse os níveis de cortisol para estudos de estresse envolvendo outros objetivos, né? Então, isso já fazia parte da rotina desse acompanhamento. Então, a gente coleta uma pequena mecha, né, de cabelo na parte aqui da coroa, né? Padronizamos assim, então, por uma equipe treinada. Então, o corte é feito bem rente à raiz. Essa amostra, depois, ela é organizada e catalogada, né, envelopada, identificada e enviada para o laboratório. Então, lá no laboratório, essa amostra, então, ela primeiro é cortada, a gente faz um corte, né, restritivo, referente aos 3 centímetros, mais proximais da raiz, correspondendo, então, ao cortisol, né, acumulado dos últimos 3 meses.
Esses cabelos, depois de cortados, eles são lavados, depois eles são moídos, depois, então, a gente passa para a etapa de extração do cortisol e a quantificação desse cortisol, né, pela técnica de ELISA, utilizando, então, um kit de imunoensaio de alta sensibilidade para cortisol salivar. Então, por toda essa metodologia, a gente consegue estabelecer, então, a concentração de cortisol acumulado nos últimos 3 meses. Bom, então, assim que for possível, né, a gente retornar às atividades, a gente vai convidar os mais de 1.500 indivíduos restantes da corte que ainda não foram acompanhados para visita clínica. Então, vão ser aplicados os mesmos questionários e exames, né, do grupo pré-pandemia. Então, esse segundo grupo vai ser o grupo pós-pandemia. E também a gente vai aplicar um novo questionário com perguntas específicas de Covid e aderência às medidas de isolamento social, né, indicados aqui pelas autoridades. Então, a nossa ideia, né, como plano de análise, vai ser comparar os níveis de cortisol capilar dos participantes pré-pandemia com o do grupo restante, com o grupo pós-pandemia, né, que não foram acompanhados até o momento. E a gente já fez, então, algumas análises preliminares em relação às características sociodemográficas e comportamentais de saúde desses dois grupos. E a gente viu que há diferenças mínimas, né, entre as variáveis básicas importantes em relação a esses dois grupos, considerando tanto aspectos lá do perinatal, né, do nascimento, quanto os 11 anos, o que nos garante, então, uma comparabilidade, né, entre os dois grupos, mas de qualquer maneira a gente vai ajustar as análises por todas essas variáveis. E ainda, para o grupo, então, que vai ser avaliado no retorno das atividades, a gente vai avaliar, vai medir, comparar, né, estabelecer, então, uma associação, ou testar a associação entre os níveis de cortisol com outras variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais, além dessas relacionadas à Covid-19. Bom, pessoal, o que eu tinha, então, para conversar com vocês, para apresentar no seminário era isso. Gostaria, de novo, né, de agradecer a presença de todos vocês, a atenção e ao convite novamente. Gostaria, então, de agradecer também ao L'Oréal e ao Programa para Mulheres na Ciência, o DOVE, que é o Centro de Pesquisas em Desenvolvimento Humano e Violência, que financia, então, a maior parte da coleta da coleta de cabelo e da análise de cortisol, de avaliação de estresse na corte, o CNPq e a corte de 2004, né, os participantes que são sempre muito solícitos, né, a participar do estudo e, enfim, colaboram bastante com a nossa pesquisa. Muito obrigada. Obrigada, Luciana, pelo excelente seminário. Eu já solicitei perguntas ali. As perguntas, então, pessoal, podem ser feitas ou comentários pelo bate-papo, ou se alguém quiser abrir o microfone. Deixa eu ver, já tem alguns comentários. Por enquanto, só elogios ali. Eu tenho uma pergunta da Marina. A Marina pergunta: adolescentes que têm cabelo pintado ou alisado, intervenções químicas, se podem interferir nos resultados? Marina, né? Marina, muito boa a tua pergunta. Assim, ainda não tem um consenso de que eles possam interferir nos resultados, mas todas essas informações a gente tem coletado, né? Se tem algum tratamento, tipo de cabelo, cor de cabelo, tratamento no cabelo, a gente avalia, assim, também como o uso de fármacos, né? Que podem influenciar esses resultados. Então, a nossa ideia é testar antes, né? A gente coleta essas informações e depois a gente vai avaliar se essas informações afetam ou não os resultados. Mas não há ainda um consenso na literatura de que isso seria realmente um problema. Certo. Nós temos o Clayton, então, inscrito, que já, inclusive, está aí no vídeo. Oi, Clayton. Eu acho, Clayton. Ele tem que reativar o áudio. Desativa o áudio primeiro e quando tu for reativar, ele vai te dar a opção de ligar o microfone, tá bom? Tu tá sem microfone, exatamente. Ele disse que não tá vendo a opção.
fica ali embaixo naqueles 2 pontos. Perdão, 2 pontos não. No fonezinho de ouvido. É que agora tu tá só como ouvinte. Isso. Aguardemos que logo ele vai ter áudio. Eu acho que agora deu. Sim, Agora sim. Parabéns, Luciana. Excelente seminário, tá? Eu queria fazer um comentário que às vezes eu faço com relação ao teu primeiro tema, né, da questão da desigualdade de gênero na ciência. Tem uma variável ali que eu acho que teria que ser mais trabalhada, que é o quanto as mulheres pleiteiam, tentam, né, publicar em alto impacto, o quanto as mulheres concorrem a prêmios, o quanto as mulheres se dispõem a ocupar cargos que envolvem questões mais políticas, né? Porque sem esse ajustamento é impossível fazer qualquer interpretação. E também é impossível caminharmos na direção de diminuir essa desigualdade. Quer dizer, o objetivo tem que ser a redução. Mas é importante que haja uma consciência a respeito dessas variáveis, né? Há pouco tempo foi publicado um artigo comentando que as mulheres tendem a utilizar palavras menos incisivas na discussão e conclusões de artigos científicos. Eu tenho trabalhado bastante isso com as minhas alunas, né, comentando, olha, tem que ser mais direto, um pouco mais agressivo, né, na conclusão, na defesa dos achados, o que às vezes até seria questionável do ponto de vista da qualidade, né? Porque na ciência a gente tende a ter uma postura mais obsessiva, mas talvez seja mais masculina essa característica, um pouco mais irresponsável e impetuosa. E talvez ela seja fundamental, paradoxalmente, para conseguir o impacto. Então, eu queria que tu comentasse esses aspectos aí. Claro, então, obrigada pelos comentários e pela pergunta, né? E também pelo elogio, pelo seminário. Concordo contigo, Clayton. Essa é uma limitação que esses estudos trazem, né? Que eles não fazem essa correlação, essa correção e não se sabe, assim, o quanto realmente, né, as mulheres pleiteiam, né? Mas, de fato, acredito que pleiteiem menos, né? Até porque a gente sabe, por exemplo, que em níveis de bolsas, né, de produtividade PQ, a gente tem algumas... Enfim, né, a gente sabe que a gente tem certas condições de concorrer, onde a gente é mais competitivo ou não em algumas categorias, né? Mas, de fato, as mulheres, elas provavelmente tentem menos, né, em menores cargos, porque também recebem, né, menos incentivos e se achem, provavelmente, em menores condições de conseguir, né, de almejar devido à competitividade. Então, assim, a corrida ela não é muito justa, né? Mas eu concordo contigo que essas análises elas devam ser ajustadas, né? E levadas essa questão em consideração também. E sim, em relação à agressividade, isso eu acho que é um ponto, não sei, não podemos generalizar, né? Mas eu acho que é um ponto importante, assim, de as mulheres conseguirem se posicionar mais enfaticamente, mais incisivamente, né, na discussão dos seus artigos. Eu acho que isso é super importante. Acredito que não resolva o problema, claro, mas eu acho que isso é um ponto super importante a ser trabalhado, né? Se posicionar, né, mais agressivamente como os homens. Mais alguma questão? Isso? Certo. A gente tem outra, não sei, a Luciana está vendo ali, mas a Cristal pergunta sobre... comenta, né, que mulheres, na sua maioria, têm que cuidar de filhos, parentes e da casa,
né, e que isso está bem evidente na pandemia, e tem os trabalhos do Parents in Science, se a Luciana poderia comentar algo sobre isso. Isso, o Parenting Science, ele é um grupo, acredito que da URGS, né, em colaboração com algumas universidades aqui do estado, e sim, se sabe que mulheres que têm filhos, elas têm um menor tempo, né, de dedicação à carreira, e inclusive durante a pandemia, o que o Parenting Science mostrou é que as mulheres, né, que têm filhos, elas foram mais prejudicadas do que os seus respectivos companheiros, né? Então, elas conseguiram publicar menos e submeter menos os seus artigos, e também submeteram com menos frequência, tiveram mais problemas de respeitar também os deadlines impostos, né, durante essa pandemia. Certo, temos uma pergunta da Cídia também, se não há informação relacionando a atribuição de bolsas e grants a mulheres com o número de pedidos de mulheres. Cídia, provavelmente tenha, né, essa informação, mas eu não sei, eu realmente desconheço. É um mundo muito novo, né? São muitas informações, eu desconheço, mas provavelmente tenha, Cídia. E o comentário da Etiele também em relação, vem de encontro, né, a pergunta da Cristal sobre a maternidade. E com o passar do tempo, então, elas ficariam sobrecarregadas com funções maternas e se isso influenciaria na carreira. Com certeza. Tem um dos artigos, né, não desses que eu trouxe, mas eles mostram assim, a trajetória de saída, no caso, né, ou desistência das mulheres na vida acadêmica, né? Então, assim, existem alguns motivos, e mulheres que têm filhos, elas tendem a desistir mais da carreira acadêmica do que as mulheres que não têm filhos. Então, isso a gente pode pensar por diversos motivos, né? Bom, primeiro pela demanda de trabalho, né? A gente sabe que a carreira de cientista, ela não é uma carreira fácil, então vai muito além do horário do expediente, e também pela própria mobilidade, né? Então, cientista exige viagens, né, a trabalho, exige colaborações, exige, então, que a gente tenha uma maior mobilidade, né? E, com certeza, filhos são uma variável que interfere muito, né? Ainda mais se todos os compromissos e todas as atribuições da carreira, da família, né, e atribuições domésticas ficarem sobre os ombros, né, da mulher. Então, isso é uma variável que interfere muito, né? Então, existe essa correlação entre ter filhos e o abandono da carreira científica. Então, a Etiele, tu deve estar vendo ali que ela está comentando, né, sobre a possibilidade de creches, né? Creches no ambiente acadêmico? Olha, Tchelle, eu vou te ser sincera que eu não conheço, tá? Eu desconheço um pouco, eu não sou mãe, eu desconheço um pouco essa mobilidade, mas eu acho que poderia ser uma alternativa, né? Poderia ser uma alternativa para que se conseguisse superar, né, e suprir um pouco essa defasagem. Certo. Bom, depois temos vários elogios, comentários elogiosos. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para a Luciana. Ela mesma pode ver depois os elogios aí no bate-papo. Obrigada, gente. Bom, então, se não temos mais perguntas, eu agradeço muito e também gostaria de elogiar o excelente seminário. Muito obrigada, Luciana, então, pela disponibilidade de estar aqui com a gente nesse período, né, do seminário que tem acontecido todas as segundas-feiras. E muito obrigada e sucesso, então, na tua carreira. Muito obrigada, Fernanda. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Um prazer aqui conversar com vocês. Um bom dia a todos. Então tá, bom dia. Eu dou por encerrado.